Era uma madrugada fria de terça-feira quando Natália presenciou algo que jamais esqueceria. Algo tão perturbador que fez seu coração parar por alguns segundos. Entre sacos de lixo fedorentos e papelões molhados, havia um corpo. Um corpo de uma pessoa idosa, encolhida, tremendo de frio, dormindo literalmente sobre o lixo, como se fosse um animal abandonado. Meu Deus do céu! Natália sussurrou, apertando sua filha de 4 meses contra o peito. A idosa estava usando roupas rasgadas, sujas de terra e comida estragada. Seu cabelo branco estava desgrenhado, cheio de restos de folhas e sujeira. Ela dormia num canto escuro da rua, entre as lixeiras, como se aquele fosse seu único refúgio no mundo. Mas o que Natália viu quando se aproximou foi ainda mais chocante. A senhora tinha marcas roxas nos braços, queimaduras de cigarro nas mãos, e ao redor dela, espalhados entre o lixo, estavam documentos rasgados, fotos antigas de família destruídas, e um bilhete amassado que dizia apenas: "Não volte mais". Natália sentiu a bile subir na garganta. Quem faria isso com uma idosa? Que tipo de monstro abandona uma pessoa assim como lixo? Mas o que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais impressionante, porque aquela decisão de Natália, de não passar direto, de não fingir que não viu, desencadearia uma série de eventos que revelariam segredos familiares sórdidos, exporia pessoas cruéis e provaria que a bondade ainda existe nesse mundo. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu depois deixou uma cidade inteira em choque. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você acredita que nossos idosos merecem dignidade, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar histórias que mostram que o bem pode vencer o mal. Porque naquela madrugada, na beira daquele lixo, 2 vidas estavam prestes a se transformar para sempre. Natália tinha 29 anos e conhecia muito bem o sabor da luta. Mãe solteira da pequena Alice de apenas 4 meses, ela trabalhava como empacotadora num supermercado durante o dia e fazia faxinas à noite para conseguir pagar o aluguel de um quartinho na periferia. Aquela madrugada, Natália estava voltando de uma faxina numa empresa do centro. Alice dormia no slim amarrado ao peito dela, completamente alheia às dificuldades da mãe. O relógio marcava 4:30 da manhã quando ela passou pela Rua das Flores, um beco mal iluminado que era o caminho mais curto para casa. Foi quando viu as lixeiras, e entre elas, aquela figura encolhida, tremendo. No início, Natália pensou que fosse um morador de rua comum, mas algo a fez parar. Talvez fosse o jeito que a pessoa estava posicionada, tão frágil, tão vulnerável. Talvez fosse a voz da sua própria avó, falecida há 2 anos, ecoando em sua mente. Natália, nunca passe por alguém que precisa de ajuda. Ela se aproximou devagar, o coração batendo forte. E foi quando viu o rosto da idosa à luz fraca do poste de rua. A senhora tinha uns 70 e tantos anos, talvez 80. Seu rosto era marcado não apenas pela idade, mas por hematomas recentes. Um olho estava roxo, o lábio inferior estava rachado e sangrando, e suas mãos tremendo de frio, tinham marcas circulares de queimaduras que pareciam intencionais. "Senhora, a senhora está bem?" Natália tocou gentilmente o ombro da mulher. A idosa acordou sobressaltada, os olhos arregalados de puro terror. "E você já se inscreveu no canal? Porque aqui você encontra histórias reais que tocam o coração e provam que ainda existem pessoas boas. Aperta aquele botão vermelho que vem muitas histórias emocionantes por aí." A idosa tentou se afastar quando viu Natália, encolhendo-se ainda mais entre os sacos de lixo como um animal acuado. "Por favor, não me bata. Eu vou embora. Eu vou." A voz dela era rouca, quebrada pelo medo e provavelmente pela sede. Natália sentiu o coração partir. Ei, calma. Eu não vou te bater. Eu só quero ajudar. A senhora está machucada." A idosa olhou para Natália com uma mistura de desconfiança e desespero, como se não acreditasse que alguém pudesse querer ajudá-la. "Ninguém me ajuda. Ninguém me quer. Sou só lixo." Ela murmurou. E Natália percebeu que não era apenas desespero, era convicção. Alguém tinha feito aquela mulher acreditar que ela era lixo. "Qual é o nome da senhora?" A idosa hesitou antes de responder. "Irene. Meu nome é Irene. Dona Irene, a senhora não pode ficar aqui.
Está fazendo frio. A senhora está machucada. Deixa eu te levar para algum lugar seguro. Não tenho lugar. Não tenho casa. Não tenho ninguém. Natália olhou ao redor. O beco estava vazio, silencioso, perigoso. Ela sabia que não podia deixar aquela mulher ali, mas também sabia que sua própria situação era precária. Ela mal conseguia sustentar a si mesma e a Alice. Ainda assim, a imagem da sua avó voltou à mente. A avó que a criou quando sua mãe a abandonou. A avó que trabalhou até os ossos para garantir que Natália tivesse comida e educação. Vem comigo. Minha casa é pequena, mas tem um sofá. Tem água quente, tem comida. Vem. Irene olhou para Natália como se estivesse vendo um anjo. Por quê? Por que você me ajudaria? Porque é o certo a fazer. Natália ajudou Irene a se levantar. A idosa mal conseguia ficar em pé. Suas pernas tremiam tanto que Natália teve que segurá-la pela cintura. Alice acordou com o movimento e começou a resmungar. Você tem um bebê, Irene disse, a voz cheia de culpa. Não posso dar trabalho para você. Você já tem tanto para cuidar. Dona Irene, a gente vai juntas. Eu, a senhora e a Alice. Vamos. O caminho até a casa de Natália foi lento e doloroso. Irene mancava. Cada passo parecia uma agonia. Natália percebeu que além dos hematomas visíveis, provavelmente havia lesões internas. Quando finalmente chegaram ao quartinho humilde de Natália, o sol já estava começando a nascer. Natália ajudou Irene a se sentar no único sofá da casa, um móvel velho, mas limpo. Deixa eu ver esses machucados. Natália tinha feito um curso básico de primeiros socorros quando estava grávida. Ela examinou cuidadosamente os ferimentos de Irene. Havia cortes, hematomas, queimaduras. Alguns pareciam recentes, outros já estavam cicatrizando mal. Dona Irene, quem fez isso com a senhora? Irene começou a chorar. Não era um choro dramático, era um choro silencioso, de quem já chorou tanto que não tinha mais forças. Minha nora e meu filho, eles... O quê? O filho da senhora fez isso? Irene assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto machucado. Ele não era assim. Meu Rodrigo era um menino bom, mas depois que casou com a Vanessa, tudo mudou. Natália sentou ao lado de Irene, segurando Alice no colo. Me conta o que aconteceu. E Irene contou. Uma história tão comum quanto trágica. Irene tinha sido casada por 52 anos com Joaquim, um homem trabalhador e honesto. Tiveram apenas um filho, Rodrigo. Quando Joaquim morreu há 3 anos, deixou para Irene uma casa simples, mas própria, e uma pequena poupança. Rodrigo convenceu a mãe a vender a casa. Disse que ela deveria morar com ele e a esposa Vanessa. Disse que seria melhor, mais seguro, que ela teria companhia. Irene, ainda devastada pela morte do marido, concordou. Vendi a casa por R$180 mil. Dei todo o dinheiro para o Rodrigo. Ele disse que ia investir para mim, que ia cuidar do meu futuro. E ele investiu. Irene deu uma risada amarga. Ele comprou um carro de luxo, uma moto, reformou a casa dele. E quando o dinheiro acabou... Quando o dinheiro acabou o quê? Quando o dinheiro acabou, eu virei um estorvo. A Vanessa começou a reclamar de tudo, que eu comia demais, que eu gastava muita água no banho, que eu ficava doente e dava despesa, que eu ocupava um quarto que poderia ser escritório do Rodrigo. Natália sentiu a raiva crescer no peito. E seu filho, o que ele fazia? Ele concordava com ela, dizia que eu era ingrata, que ele já tinha me dado teto e comida, o que mais eu queria. Mas era o dinheiro da senhora que tinha pago por tudo. Eu sei, mas eles diziam que não. Diziam que o dinheiro tinha sido emprestado, que eu nunca tinha dado nada. Começaram a me tratar mal, me deixavam sem comida, trancavam a geladeira com cadeado. Vanessa, ela... Irene começou a tremer novamente. Ela o quê? Ela me batia. Quando o Rodrigo não estava, ela dizia que eu era uma velha inútil, que estava na hora de eu morrer, que eu era um peso, e depois começou a usar cigarro aceso nos meus braços quando eu fazia algo errado. Que tipo de coisa errada? Qualquer coisa. Deixar a toalha mal dobrada, não lavar direito um prato, esquecer de desligar uma luz. Natália estava horrorizada. Como era possível tanta crueldade? E ontem foi a gota d'água. Eu estava com muita dor na coluna e gemi alto sem querer. Acordei o Rodrigo. Ele ficou furioso. Disse que estava cansado de mim, que eu tinha que sair. E eles te jogaram no lixo? Eles me colocaram no carro. Eu achei que iam me levar para o hospital.
mas me levaram para aquele beco, me tiraram do carro, jogaram minhas coisas no lixo, rasgaram meus documentos e foram embora. E o que eles disseram? Irene fechou os olhos, como se revivesse o momento. A Vanessa disse: agora você tá onde merece tá, no lixo, com o resto do lixo. E o Rodrigo, meu filho, ele disse: se eu te ver perto da minha casa de novo, eu chamo a polícia. Você não é mais minha mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Natália segurava a Alice com força, como se quisesse proteger a filha de um mundo onde coisas assim aconteciam. Quanto tempo a senhora ficou lá? Desde ontem de tarde, umas 6 horas da tarde. Eu fiquei lá a noite toda, com frio, com fome, com medo. Mais de 12 horas. Uma idosa de 78 anos, machucada, tinha passado mais de 12 horas dormindo no lixo. Natália se levantou, determinada. Dona Irene, a senhora vai ficar aqui. Vou preparar um banho morno para a senhora, vou dar comida e amanhã a gente vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência? Mas ele é meu filho. Ele deixou de ser seu filho quando te jogou no lixo. O que ele fez é crime, Dona Irene. Maus tratos, abandono, e ele vai responder por isso. Mas eu não tenho para onde ir depois. Natália respirou fundo. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria a sua vida. Uma decisão louca, impulsiva, mas que parecia ser a única certa. A senhora vai ficar aqui, comigo e com a Alice, até a gente resolver isso. Irene começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Natália pensou na avó. Pensou em todas as vezes que alguém poderia ter ajudado ela e Alice, mas não ajudou. Pensou em como seria se fosse ela ali, velha e abandonada. Porque alguém tem que fazer o certo. E se não for eu, quem vai ser? Naquela noite, depois de dar banho em Irene, tratar seus ferimentos e alimentá-la, Natália deitou acordada pensando no que tinha feito. Ela tinha acabado de acolher uma desconhecida, uma idosa doente, machucada, sem dinheiro, sem documentos. Como ela ia sustentar mais uma pessoa, ela que mal conseguia sustentar a si mesma? Mas quando olhou para Irene dormindo no sofá, finalmente em paz, finalmente segura, Natália soube que tinha feito a escolha certa. O que ela não sabia é que essa escolha desencadearia uma guerra contra Rodrigo e Vanessa, uma guerra pela justiça, uma guerra que revelaria segredos ainda mais sombrios. E você, o que faria nessa situação? Me conta nos comentários. Na manhã seguinte, Natália acordou com o cheiro de café. Ela abriu os olhos, confusa. Ela não tinha feito café. Levantou-se rapidamente e encontrou Irene na cozinha, mexendo numa panela. Dona Irene, a senhora deveria estar descansando. Irene se virou e pela primeira vez Natália viu um sorriso no rosto machucado da idosa. Eu queria fazer algo para agradecer. Fiz mingau para você e café. Natália sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, depois de tudo que passou, ainda queria retribuir. A senhora não precisa. Preciso sim. Você me salvou. Literalmente me salvou. As duas tomaram café juntas enquanto Alice dormia. Foi quando Natália trouxe o assunto delicado. Dona Irene, a gente precisa ir na delegacia, hoje. O sorriso de Irene desapareceu. Eu tenho medo. E se o Rodrigo ficar com raiva? E se ele me procurar? Por isso mesmo a gente precisa denunciar, para ele não poder mais te machucar. Mas ele é meu filho, meu único filho. Se eu denunciar, ele vai me odiar para sempre. Dona Irene, ele já demonstrou ódio quando te jogou no lixo. Você não vai perder nada que você já não tenha perdido. Irene ficou em silêncio, as lágrimas voltando. Ele era tão bom quando era pequeno, tão carinhoso. Onde foi que eu errei? A senhora não errou. Ele que fez escolhas ruins. Ele que deixou a esposa transformá-lo num monstro. Depois de muita conversa, Irene finalmente concordou. Às 10 da manhã, as 3 foram para a delegacia, Natália com Alice no colo e Irene mancando ao lado. O delegado que as atendeu era um homem de uns 50 anos, de expressão séria. A senhora quer fazer uma denúncia de quê? Ele perguntou para Irene. De maus tratos e abandono, Irene respondeu baixinho. Quem fez isso com a senhora? Meu filho, Rodrigo Silva Santos, e minha nora Vanessa. O delegado levantou a sobrancelha, surpreso. Casos de filhos maltratando pais eram mais comuns do que deveriam,
mas ainda chocavam. Pode me contar o que aconteceu? Irena contou tudo, cada detalhe, cada humilhação, cada agressão. Mostrou as queimaduras de cigarro, os hematomas, as marcas de onde tinha sido empurrada contra móveis. O delegado anotava tudo com expressão cada vez mais grave. E a senhora tem alguma prova além dos ferimentos? Eu não sei. Foi quando Natália se lembrou de algo. Delegado, quando encontrei a dona Irene, havia documentos rasgados e fotos ao redor dela. Eu recolhi e guardei. Pode trazer aqui? Natália tinha colocado tudo numa sacola. Ela mostrou ao delegado. Havia pedaços da identidade de Irene rasgada, fotos de família destruídas e aquele bilhete amassado. Não volte mais. Isso é ameaça. E a destruição de documentos é crime também. O delegado disse. Vou abrir um inquérito. Vou mandar chamar esse Rodrigo e essa Vanessa para depor. Eles podem ser presos? Natália perguntou. Se ficar provado o crime de maus tratos e abandono de incapaz, sim. Pode dar de 6 meses a 3 anos de prisão. Irene começou a tremer. Eu não quero que meu filho vá preso. Só quero que ele entenda que errou. O delegado suspirou. Dona Irene, entendo o seu sentimento, mas o que seu filho fez é muito grave. Ele precisa responder por isso. Depois de 2 horas na delegacia, elas finalmente saíram. Irene estava visivelmente abalada. Eu fiz a coisa certa? Ela perguntou a Natália no caminho de volta. Fez sim. Naquela tarde, enquanto Irene descansava e Alice dormia, o telefone de Natália tocou. Número desconhecido. Alô? Você é a vadia que convenceu minha sogra a fazer uma denúncia falsa contra meu marido? Era Vanessa. Sua voz era aguda, furiosa. Denúncia falsa? A senhora torturou e abandonou uma idosa. Aquela velha ingrata comeu nossa comida, morou de graça na nossa casa e ainda fez drama. A gente tinha todo o direito de mandar ela embora. Mandar embora é diferente de jogar no lixo como um animal. Olha aqui, mocinha, você não sabe com quem está mexendo. Meu marido tem um amigo advogado. A gente vai processar vocês duas por calúnia e difamação. Pode processar, e enquanto isso, vocês vão responder por maus tratos, abandono e ameaça. Vanessa deu uma risada cruel. Você acha que algum juiz vai acreditar numa favelada empregada doméstica e numa velha senil? A gente tem dinheiro, tem advogado, tem influência. Vocês não têm nada. A gente tem a verdade. Verdade não paga conta, querida. E Vanessa desligou. Natália ficou ali parada, o coração acelerado. Pela primeira vez, ela se deu conta do tamanho da encrenca em que tinha se metido. Rodrigo e Vanessa tinham recursos, tinham advogados. E ela tinha apenas a verdade e um coração bondoso. Seria suficiente? Quando Irene acordou, Natália contou sobre a ligação. Eu sabia que isso ia acontecer, Irene disse, as mãos tremendo. Eles vão me fazer parecer louca, vão dizer que eu inventei tudo, vão dizer que sou uma velha confusa que não sabe o que fala. Mas a senhora tem os ferimentos como prova. Eles vão dizer que me machuquei sozinha ou que foi algum morador de rua. Eles são inteligentes, Natália, muito inteligentes. Natália sentou ao lado de Irene. Então a gente precisa ser mais inteligente. A gente precisa de mais provas. Que tipo de provas? A senhora tem alguma coisa da casa do Rodrigo? Alguma coisa que prove que a senhora morava lá? Irene pensou por um momento. Eu tinha algumas roupas, alguns objetos pessoais, mas eles jogaram tudo fora. E mensagens, e-mails, alguma coisa por escrito? Eu não tenho mais celular. O Rodrigo tirou de mim há 6 meses. Disse que eu não precisava. Claro que tirou. Era mais uma forma de controle. E vizinhos? Alguém que possa ter visto ou ouvido os maus tratos? Irene balançou a cabeça. A casa deles é afastada e a Vanessa era esperta. Ela só me batia quando não tinha ninguém por perto. Natália estava começando a ficar desesperada. Como iam provar algo sem testemunhas, sem evidências além dos ferimentos? Foi quando ela teve uma ideia. Dona Irene, a senhora se lembra do endereço da casa? Lembro, Rua das Acácias 457. Eu vou até lá. O quê? Não, eles vão te fazer mal. Eu não vou entrar, só vou observar, ver se consigo alguma coisa. No dia seguinte, depois de deixar Alice com a vizinha Dona Rosa, Natália foi até a Rua das Acácias. Era um bairro de classe média alta, casas grandes, muradas, com carros na garagem. A casa número 457 era bonita, 2 andares, jardim bem cuidado, portão automático. Natália se escondeu atrás de uma árvore do outro lado da rua, observando. Não demorou muito para Vanessa sair. Ela era uma mulher na casa dos 35 anos, bem arrumada, dirigindo um carro importado.
Natália esperou. E esperou. Cerca de 2 horas depois, uma mulher de meia idade se aproximou do portão da casa ao lado. Natália decidiu arriscar. Com licença, senhora. A mulher se virou surpresa. Sim. Desculpa incomodar. Meu nome é Natália. A senhora mora aqui há muito tempo? Moro, 10 anos. Por quê? É que eu estou procurando informações sobre a casa ao lado, sobre a família que mora lá. A mulher franziu a testa, desconfiada. Por que quer saber? Natália respirou fundo e decidiu ser honesta. A mãe do homem que mora lá foi abandonada no lixo, espancada, queimada com cigarro, e a gente está tentando provar que foi ele e a esposa que fizeram isso. A expressão da mulher mudou completamente. A dona Irene, foi isso que aconteceu com ela? A senhora conhece a dona Irene? Conheço. Ela era uma senhora tão doce. A gente conversava por cima do muro às vezes, mas faz uns 2 meses que não a vejo mais. A senhora viu ou ouviu alguma coisa? Qualquer coisa que possa ajudar? A mulher olhou ao redor, como se tivesse medo de ser vista. Entre aqui, vamos conversar dentro. Será que essa vizinha tem informações que podem mudar tudo? A mulher se apresentou como Marta, 52 anos, professora aposentada. Ela levou Natália para dentro de sua casa e ofereceu café. Eu sabia que algo estava errado naquela casa, Marta começou, sentando-se à mesa. Mas nunca imaginei que fosse tão grave. O que a senhora viu ou ouviu? Marta respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Há uns 6 meses, comecei a ouvir gritos, sempre de manhã cedo quando o Rodrigo saía para o trabalho. Era a Vanessa gritando com alguém, xingamentos horríveis. Que tipo de xingamentos? Velha inútil, come demais, deveria estar morta, coisas assim. Eu sabia que era com a dona Irene, porque às vezes eu ouvia a voz dela pedindo desculpas. E a senhora nunca chamou a polícia? Marta baixou os olhos, envergonhada. Eu achei que não era da minha conta, que eram problemas de família. Agora me arrependo tanto. Mais alguma coisa que a senhora lembre? Sim, há umas 3 semanas eu estava no meu quintal e vi a Vanessa jogando coisas no lixo. Eram roupas, sapatos, objetos pessoais. Reconheci algumas coisas da dona Irene. Ela tinha um chale azul que sempre usava, estava ali no lixo. A senhora pode testemunhar isso? Posso. E tem mais, eu vi quando eles levaram ela embora. O coração de Natália disparou. Como assim? Foi há 3 dias, era umas 5 da tarde. Vi o Rodrigo praticamente arrastando a dona Irene para o carro. Ela estava resistindo, dizendo que não queria ir. A Vanessa abriu a porta do carro e a empurrou cá dentro. A dona Irene estava chorando. E depois? Eles voltaram 1 hora depois, só os 2, sem a dona Irene. E quando voltavam, estavam rindo. Rindo, imagine, como se tivessem feito algo engraçado. Natália sentiu náusea. Eles tinham achado engraçado abandonar uma idosa no lixo. Marta, a senhora aceitaria dar um depoimento formal na delegacia? Marta hesitou apenas por um segundo. Aceito. Eu deveria ter feito algo antes. Deixa eu fazer o certo agora. Natália saiu da casa de Marta com esperança renovada. Finalmente tinha uma testemunha, alguém que podia confirmar pelo menos parte da história. Quando chegou em casa, encontrou Irene brincando com Alice. A idosa estava cantando uma canção de ninar antiga e a bebê sorria. Olha só quem tá feliz, Natália disse, pegando Alice no colo. Ela é tão linda, me lembra meu Rodrigo quando era bebê, Irene disse, e a tristeza voltou aos seus olhos. Dona Irene, eu tenho uma notícia boa. Natália contou sobre Marta, sobre o que ela tinha visto e ouvido, sobre o testemunho que ela estava disposta a dar. Marta vai testemunhar? Mas ela mal me conhecia. Ela disse que deveria ter ajudado antes, que sente culpa por não ter feito nada. Irene começou a chorar de novo, mas eram lágrimas de alívio. Ainda existem pessoas boas no mundo. Existem sim, e a gente vai provar isso. 2 dias depois, Natália, Irene e Marta foram juntas à delegacia. Marta deu seu depoimento detalhado. O delegado ficou visivelmente impressionado. Isso é muito importante. Com uma testemunha ocular, o caso fica muito mais forte. E agora, o que acontece? Natália perguntou.
Agora eu convoco o Rodrigo e a Vanessa para depor, e dependendo do que eles disserem, posso pedir a prisão preventiva deles. Prisão? Irene ficou pálida. Dona Irene, eles cometeram crime grave. Abandonaram a senhora numa situação de extrema vulnerabilidade. Isso pode ter resultado em morte. Quando saíram da delegacia, Irene estava visivelmente abalada. Eu nunca pensei que chegaria a isso. Meu filho sendo investigado pela polícia. Ele deveria ter pensado nisso antes de fazer o que fez. Natália disse, firme, mas gentil. Naquela noite, Natália recebeu outra ligação. Mas dessa vez não era Vanessa. Era um homem. Natália? Quem é? Sou Rodrigo, o filho da Irene. Natália ficou tensa imediatamente. O que você quer? Quero conversar sobre minha mãe. Não tem nada para conversar. A senhora que você chama de mãe está aqui, segura, sendo tratada com dignidade. Algo que vocês nunca deram a ela. Olha, eu sei como parece, mas tem coisas que você não entende. Ah, é? Me explica então. Me explica como eu não entendo as queimaduras de cigarro nos braços dela, os hematomas, as costelas machucadas, o trauma psicológico. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. A Vanessa, ela tem problemas. Ela fica estressada facilmente. Eu tentei controlar, mas... Ah, então a culpa é só da Vanessa? Você não fez nada? Eu não bati nela. Nunca encostei um dedo na minha mãe. Mas você deixou sua esposa bater. Você ficou assistindo enquanto sua mãe era torturada. E você a jogou no lixo. Eu estava com raiva. Ela tinha me acordado no meio da noite com aqueles gemidos dela. Eu trabalho muito, preciso descansar. Então você acha que isso justifica? Não, não justifica. Eu sei que errei. Por isso estou ligando. Quero consertar. Consertar como? Quero que minha mãe volte para casa. Vou mandar a Vanessa embora. Vou cuidar dela direito, prometo. Natália deu uma risada sem humor. Você acha que sua mãe é idiota? Que ela vai voltar para casa de quem a torturou? Ela é minha mãe. Ela tem que me perdoar. Perdão não é obrigação, é escolha. E sua mãe já escolheu. Olha, vou ser direto. Essa denúncia pode me prejudicar muito. Eu trabalho numa empresa grande. Se isso virar processo criminal, posso perder meu emprego. Deveria ter pensado nisso antes. Por favor, eu faço qualquer coisa. Dou dinheiro para ela, pago pensão. Só peça para ela retirar a queixa. Agora você oferece dinheiro? Depois de pegar todo o dinheiro que ela tinha e gastar em luxos para você? Aquele dinheiro ela deu de livre vontade. Ela deu porque você mentiu para ela, disse que ia investir, e você gastou tudo. Rodrigo estava começando a perder a paciência. Você não vai conseguir nada com isso, sabe? A gente tem advogado, bom advogado. Vamos provar que minha mãe é mentalmente incapaz, que tem demência, que inventou tudo. Ela passou por perícia médica, está totalmente lúcida. A gente arranja outros médicos, médicos que vão dizer o que a gente quiser. Então você admite que vai mentir? Rodrigo percebeu que tinha falado demais. Isso foi só um modo de falar. Aham, tenho certeza que o delegado vai adorar ouvir essa gravação. Que gravação? A gravação dessa ligação, que eu comecei a fazer assim que você se identificou. Natália estava blefando, não estava gravando nada, mas Rodrigo não precisava saber disso. Você não pode fazer isso. Posso e já fiz. E sabe o que mais? Vou enviar para o delegado você admitindo que ia subornar médicos para mentir sobre a saúde mental da sua mãe. Você vai se arrepender disso. Vou acabar com você. Vou processar você. Natália desligou. Suas mãos tremiam. Ela tinha acabado de enfrentar Rodrigo e tinha blefado de forma convincente, mas sabia que isso só ia deixá-lo mais furioso. No dia seguinte, a guerra escalou. Rodrigo e Vanessa contrataram não apenas um advogado, mas uma equipe inteira, e entraram com uma ação judicial contra Irene e Natália. A acusação: calúnia, difamação e tentativa de extorsão. Quando o oficial de justiça entregou a notificação, Natália sentiu o mundo desabar. Extorsão? Eles estão dizendo que a gente tentou extorquir eles? O oficial apenas deu de ombros e foi embora. Irene leu a petição com mãos trêmulas. Eles estão dizendo que eu inventei tudo, que eu nunca morei com eles, que eu sou uma mendiga que tentou aplicar um golpe. Isso é mentira. Mas eles têm advogados, Natália, advogados caros. Como a gente vai se defender? Era uma boa pergunta. Natália mal conseguia pagar suas próprias contas. Como ia pagar um advogado?
Mas então ela lembrou de algo. Uma colega de trabalho tinha mencionado certa vez que fazia trabalho voluntário numa ONG que oferecia assistência jurídica gratuita para pessoas carentes. Dona Irene, a gente não vai desistir. Vou procurar ajuda. Tem gente boa no mundo. Tem que ter. A ONG se chamava Justiça para Todos e funcionava numa sala pequena num bairro popular. Natália foi até lá no dia seguinte com Alice no colo e Irene ao seu lado. Foram atendidas por uma advogada jovem, de uns 30 anos, chamada doutora Carla. Me contem a situação, ela pediu, pegando um caderno para fazer anotações. Natália e Irene contaram tudo, cada detalhe. Mostraram os documentos, as fotos dos ferimentos, a notificação do processo. Doutora Carla ouvia com expressão cada vez mais séria. Isso é um caso clássico de Darvo, ela disse. Darvo? Natália perguntou. Deny, attack and reverse victim and offender. Negar, atacar e reverter vítima e ofensor. É uma tática comum de abusadores. Eles negam o abuso, atacam a vítima e se fazem passar por vítimas. Então é normal? Infelizmente, sim. Mas não vamos deixar isso funcionar. Doutora Carla se inclinou para a frente. Vou pegar o caso de vocês, pro bono, sem custo. Sério? Irene arregalou os olhos. Sério. Esse é exatamente o tipo de caso que a ONG existe para defender. Idosos vulneráveis sendo abusados por familiares. Mas eles têm uma equipe de advogados caros, Natália disse. E eu tenho a verdade, e 10 anos de experiência em casos de abuso familiar. Eles vão ver. Pela primeira vez em dias, Natália sentiu esperança. Doutora Carla começou a trabalhar imediatamente. Ela pediu todos os exames médicos de Irene, conseguiu cópia do depoimento de Marta e começou a preparar a defesa. Vamos precisar de mais evidências, ela disse numa reunião uma semana depois. Tudo o que temos é bom, mas precisamos de algo que prove sem sombra de dúvida que Irene morava com eles. Como o quê? Natália perguntou. Fotos dela na casa, correspondências enviadas para lá, registros médicos com aquele endereço, qualquer coisa. Irene pensou por um longo momento. Eu ia no médico regularmente, tinha consultas no posto de saúde. Eles devem ter meu cadastro com o endereço antigo. Perfeito, vamos pedir o prontuário. Foi Natália quem foi ao posto de saúde. Com uma autorização assinada por Irene, ela conseguiu acesso ao prontuário médico. E lá estava, dezenas de consultas ao longo de 2 anos, todas com o endereço, Rua das Acácias, 457. Conseguimos. Natália comemorou quando mostrou os documentos para a doutora Carla. Isso é ouro. Eles não vão conseguir negar que ela morou lá. Mas Rodrigo e Vanessa não estavam parados. Eles também estavam juntando provas. Uma semana antes da audiência, doutora Carla recebeu a lista de testemunhas que a defesa deles ia apresentar. Havia 5 nomes, todos amigos da família que iriam testemunhar que Irene nunca morou com Rodrigo e Vanessa. Eles vão mentir? Irene perguntou, horrorizada. Provavelmente, mas vamos desmontar o testemunho deles, um por um. No dia da primeira audiência, o fórum estava cheio. Rodrigo estava lá com Vanessa, ambos vestidos formalmente, com seus advogados ao redor. Quando Rodrigo viu Irene, algo passou por seu rosto. Arrependimento? Raiva? Natália não conseguiu decifrar. Mas Vanessa não tinha nenhuma dúvida. Ela olhou para Irene com puro ódio. Vai se arrepender disso, velha, ela sussurrou quando passou por elas no corredor. A audiência começou. O juiz, Dr. Fernando Almeida, era um homem de uns 60 anos, de aparência séria. O advogado de Rodrigo, Dr. Augusto, começou sua argumentação. Meritíssimo, esta é uma tentativa clara de extorsão. A senhora Irene, uma senhora infelizmente em situação de rua, foi manipulada por essa moça, ele apontou para Natália, que viu uma oportunidade de ganhar dinheiro facilmente, inventando uma história absurda de maus tratos. Objeção! Doutora Carla se levantou. Não há nenhuma evidência de tentativa de extorsão. Ah, sim, meu cliente recebeu uma ligação onde essa moça, ele apontou para Natália de novo, exigiu dinheiro em troca de retirar a queixa. Isso é mentira! Natália explodiu. O juiz bateu o martelo. Ordem! Doutora Carla, controle sua cliente. Desculpe, meritíssimo. Doutora Carla se virou para Natália e sussurrou. Calma, deixa eu cuidar disso. O juiz olhou para Dr. Augusto. O senhor tem prova dessa suposta ligação? Tenho o depoimento do meu cliente. Depoimento não é prova. Tem gravação? Não, meritíssimo, mas... Então é a palavra dele contra a palavra dela. Continue.
Dr. Augusto apresentou as testemunhas. Uma por uma, pessoas diziam que nunca viram Irene na casa de Rodrigo. Mas quando chegou a vez de doutora Carla fazer as perguntas, tudo mudou. Senhor Paulo, o senhor disse que é amigo do Rodrigo há 5 anos, correto? Correto. E nesse tempo todo, visitou a casa dele quantas vezes? Umas 10 vezes? E em nenhuma dessas vezes viu a senhora Irene? Não. Interessante, porque tenho aqui fotos de uma festa de aniversário na casa do Rodrigo há 1 ano e meio. O senhor está nessa foto, ela mostrou. E aqui no fundo está a senhora Irene. Ela está servindo bebidas. O senhor não a viu? Paulo ficou pálido. Eu não reparei. Ou o senhor está mentindo? Objeção. Está hostilizando a testemunha. Dr. Augusto protestou. Retirada. Doutora Carla sorriu. Sem mais perguntas. Ela desmontou cada testemunha assim, com fotos, com documentos, com perguntas cirúrgicas. Quando chegou a vez de Irene falar, ela estava tremendo. Mas doutora Carla a encorajou. Dona Irene, a senhora morou com seu filho? Morei, por 2 anos e meio. E como era esse convivência? Irene contou tudo de novo. Cada abuso, cada humilhação, cada queimadura. O juiz ouvia atentamente. Quando mostrou as fotos dos ferimentos, houve um murmúrio na sala. Então foi a vez de Rodrigo depor. Dr. Augusto fez perguntas fáceis, tentando humanizar seu cliente. Mas quando doutora Carla começou a interrogá-lo, tudo desmoronou. Senhor Rodrigo, sua mãe vendeu a casa dela e deu o dinheiro para o senhor? Foi um empréstimo. Um empréstimo? Tem contrato assinado? Era verbal. E o senhor já pagou de volta alguma parcela? Ainda não tive condições. Mas teve condições de comprar um carro de 120 mil reais? Isso foi parcelado. Com o dinheiro que era da sua mãe? Sim ou não, senhor Rodrigo? Rodrigo baixou a cabeça. Sim. E quando esse dinheiro acabou, como o senhor tratou sua mãe? Eu sempre tratei ela bem. Então por que a vizinha ouviu gritos vindos da sua casa? Ela está mentindo. E os registros médicos mostrando ferimentos recorrentes em sua mãe ao longo dos últimos meses. Ela é idosa, cai muito. Cai em cigarros acesos? O júri murmurou. Minha esposa fumava perto dela. E sua mãe caía nos cigarros da sua esposa regularmente? Que conveniente. Objeção. Dr. Augusto estava desesperado. Retirada. Última pergunta, senhor Rodrigo. Onde está sua mãe agora? Com aquela mulher. Ele apontou para Natália. Porque o senhor a jogou no lixo, literalmente, correto? Foi um mal-entendido. Um mal-entendido que durou a noite toda enquanto sua mãe dormia entre sacos de lixo? Rodrigo não tinha resposta. Quando Vanessa foi depor, foi ainda pior. Ela era arrogante, agressiva e deixou claro seu desprezo por Irene. A senhora queimou a senhora Irene com cigarros. Doutora Carla perguntou. Isso é ridículo. Então como explica as marcas circulares perfeitas nos braços dela? Não sei, não é problema meu. Não é problema seu o que acontece com a sogra que morava na sua casa? Ela não morava na minha casa. Ela aparecia de vez em quando e Vanessa percebeu o erro. Então ela apareceu na sua casa? Pensei que tivesse dito que nunca a viu. Vanessa ficou vermelha de raiva. Eu me confundi. Ou está mentindo. No final da audiência, o juiz anunciou. Vou analisar todas as provas apresentadas. Minha decisão sairá em 30 dias. Mas já adianto, estou profundamente perturbado com o que ouvi aqui hoje. Do lado de fora do fórum, doutora Carla comemorou. A gente arrasou. Mas quando viraram a esquina, Rodrigo estava esperando. E ele não estava sozinho. O que será que ele quer agora? Rodrigo estava acompanhado de 2 homens grandes, de aparência intimidadora. Seguranças particulares, pelo jeito. Precisamos conversar, ele disse, bloqueando o caminho de Natália e Irene. A gente não tem nada para conversar com você. Natália respondeu, colocando-se na frente de Irene protetoramente. Eu não estou pedindo, estou exigindo. Doutora Carla se adiantou. Senhor Rodrigo, está tentando intimidar minhas clientes? Porque isso é crime. Não estou intimidando ninguém. Só quero 5 minutos com minha mãe, sozinho. De jeito nenhum, Irene disse, a voz tremendo, mais firme. Mãe, por favor, eu preciso falar com você. Preciso te pedir desculpas. Pela primeira vez, havia algo na voz de Rodrigo que parecia genuíno. Mas Irene não se moveu. Suas desculpas não valem nada. Você teve anos para me tratar bem.
Escolheu me tratar como lixo. Eu sei que errei, mas eu posso mudar, posso consertar. Como? Me dando dinheiro? Fazendo promessas vazias? Eu mandei a Vanessa embora. Isso surpreendeu todos. Como assim? Irene perguntou. Depois da audiência, eu percebi o monstro que eu me tornei por causa dela. Pedi o divórcio. Ela já saiu de casa. E você acha que isso te redime? Natália interveio. Você está jogando a culpa toda na Vanessa, mas você também é responsável. Eu sei que sou culpado, mas foi ela quem me influenciou, foi ela quem começou com os abusos. E você deixou, você assistiu, você participou, Irene gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é meu filho, eu te dei a vida, te criei sozinha depois que seu pai morreu, e você me jogou no lixo. Eu estava com raiva, estava cansado, estava sendo egoísta. Irene nunca tinha gritado tão alto. Você sempre foi egoísta, mesmo criança, mas eu achei que era coisa de idade, que você ia melhorar, mas não melhorou, piorou. Rodrigo estava chorando agora também. Mãe, eu te amo, eu sempre te amei. Amor não é só palavra, Rodrigo. Amor é ação. E suas ações mostraram ódio, mostraram desprezo. Me dá uma chance de provar que mudei. Não. Irene foi firme. Você teve todas as chances do mundo. Desperdiçou todas. Um dos seguranças sussurrou algo para Rodrigo, que assentiu. Mãe, eu vou te fazer uma oferta. Uma boa oferta. Não quero seu dinheiro. Não é só dinheiro. Eu devolvo 180 mil que você me deu, com correção. Vai dar uns 250 mil. E você retira a queixa. O silêncio foi pesado. Senhor Rodrigo, está tentando subornar minha cliente na frente de uma advogada? Doutora Carla perguntou, incrédula. Não é suborno, é reparação. É o dinheiro que é dela por direito, com a condição de retirar a queixa. Isso é suborno. Mãe, pensa bem. Com esse dinheiro você pode comprar sua própria casa, pode viver confortável pro resto da vida, pode esquecer que você me queimou com cigarro, que me deixou com fome, que me fez dormir no lixo. Irene balançou a cabeça. Não aceito. Você é louca? Rodrigo explodiu. É muito dinheiro. Você nunca vai ter essa chance de novo. Prefiro ser pobre com dignidade do que rica com culpa. Rodrigo olhou para ela com uma mistura de raiva e incredulidade. Você vai se arrepender disso. A única coisa que me arrependo é não ter te educado melhor, de ter mimado demais, de ter passado a mão na sua cabeça toda vez que fez algo errado. Rodrigo deu meia volta e foi embora, os seguranças atrás dele. Doutora Carla colocou a mão no ombro de Irene. Você foi muito corajosa. Eu fiz certo? Irene perguntou, de repente insegura. Fez. Aceitar dinheiro para retirar queixa seria admitir que justiça tem preço. E não tem. Naquela noite, Natália não conseguia dormir. 250 mil reais. Era uma quantia absurda. Daria para comprar uma casa pequena. Daria para viver tranquila por anos. Mas Irene tinha recusado. Por dignidade. Por justiça. E Natália nunca tinha admirado tanto alguém. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Natália estava trabalhando no supermercado quando uma mulher se aproximou dela. Tinha uns 40 anos, bem vestida e parecia nervosa. Você é a Natália? A que está ajudando a dona Irene? Sou. Quem é você? Meu nome é Paula. Eu sou prima da Vanessa. Natália ficou tensa imediatamente. O que você quer? Quero te contar a verdade. Sobre a Vanessa. Que verdade? Paula olhou ao redor, como se tivesse medo de ser vista. Não aqui. Pode me encontrar depois do seu trabalho? Num café? Natália hesitou. Podia ser uma armadilha. Por quê? Por que você quer me ajudar? Porque eu conheço a Vanessa desde criança. E eu sei do que ela é capaz. E tenho medo que ela vá fazer algo pior. Depois do trabalho, Natália encontrou Paula num café pequeno perto do supermercado. Então, o que você quer me contar? Natália foi direta.
Paula respirou fundo. A Vanessa já fez isso antes. Fez o quê? Casar com homens ricos, manipulá-los, abusar dos pais deles e depois ficar com tudo no divórcio. Natália arregalou os olhos. Quantas vezes? 3. O Rodrigo é o terceiro marido dela. E os outros? O que aconteceu com as mães deles? Paula baixou os olhos. A primeira teve um acidente e morreu. Caiu da escada. Mas sempre tive minhas suspeitas. Meu Deus. A segunda teve mais sorte. Os filhos dela perceberam o jogo da Vanessa a tempo e a tiraram de lá. Mas ela ficou com metade dos bens do marido no divórcio mesmo assim. E você nunca denunciou? Denunciar o quê? Não tenho provas. Só suspeitas. Mas quando vi o caso da dona Irene no jornal, eu soube que tinha que fazer algo. Por que agora? Porque a Vanessa está planejando algo. Ela me ligou ontem. Estava bêbada. E deixou escapar que ia resolver o problema da velha de uma vez por todas. O sangue de Natália gelou. Ela ameaçou a dona Irene? Não diretamente. Mas conhecendo ela, acho que vocês precisam ter cuidado. Natália saiu do café apavorada. Ligou imediatamente para a doutora Carla e contou tudo. Vou pedir uma medida protetiva e vou informar a polícia. Vanessa não pode se aproximar de vocês. Mas no dia seguinte, antes que a medida protetiva pudesse ser processada, aconteceu. Natália estava em casa com Irene e Alice quando ouviram um barulho na janela. Vidro quebrando. E então, fumaça. Fogo! Natália gritou. A cortina estava em chamas, o fogo se espalhava rápido. Natália pegou Alice no colo e ajudou Irene a levantar. Vamos, rápido! Elas conseguiram sair da casa segundos antes do fogo tomar conta de tudo. Do outro lado da rua, Natália viu uma figura observando. Era Vanessa. E ela estava sorrindo. Vanessa tentou matar elas? Como vão provar? E Rodrigo, será que está envolvido? Os bombeiros chegaram em 15 minutos, mas já era tarde demais. A casa de Natália estava completamente destruída pelas chamas. Tudo o que ela tinha, roupas, documentos, fotos, a única herança da avó, tudo virou cinzas. Natália sentou na calçada segurando Alice, que chorava assustada. Irene estava ao seu lado, tremendo não de frio, mas de choque. Um policial se aproximou delas. Vocês estão bem? Alguém se feriu? Estamos bem, Natália respondeu, a voz fraca. Alguma ideia de como o fogo começou? Foi ela, Natália apontou para o outro lado da rua, onde Vanessa tinha estado. Mas Vanessa não estava mais lá. Quem? Vanessa, a nora dela, Natália apontou para Irene. Ela jogou algo na janela, um coquetel molotov ou algo assim. A senhora viu isso? Eu vi ela do outro lado da rua, olhando, sorrindo. Mas a senhora viu ela jogar algo? Natália hesitou. Ela não tinha visto o momento exato, só tinha visto Vanessa ali depois. Não, mas eu sei que foi ela. O policial anotou tudo, mas Natália podia ver o ceticismo em seu rosto. Vou registrar sua declaração. Os peritos vão investigar a causa do incêndio. Doutora Carla chegou meia hora depois, assustada. Vocês estão bem? Onde vão ficar? Não sei, Natália disse, a realidade caindo sobre ela. Eu não tenho mais nada. Não tenho casa, não tenho roupas, não tenho... Ela começou a chorar. Tudo pelo que tinha trabalhado, destruído em minutos. Vocês vão ficar comigo, doutora Carla disse, firme. Pelo menos até a gente resolver isso. Não podemos aceitar. Não é pedido, é ordem. Venham. Doutora Carla morava num apartamento pequeno, mas aconchegante. Ela deu seu próprio quarto para Natália e Alice e montou um sofá-cama para Irene na sala. Descansem, amanhã a gente pensa no que fazer. Mas Natália não conseguia descansar. Ela sabia que tinha sido Vanessa, tinha certeza, mas como provar? Na manhã seguinte, doutora Carla trouxe notícias. Os peritos concluíram a investigação preliminar.
Foi incêndio criminoso. Encontraram restos de uma garrafa com gasolina. Eu sabia, foi a Vanessa. Mas não temos provas. Ninguém viu ela jogar. Não tem câmeras na rua. É a palavra de vocês contra a dela. E agora? Agora eu vou fazer algo que não deveria. Doutora Carla tinha uma expressão determinada. Vou investigar a Vanessa por conta própria. Como? Tenho alguns contatos, investigadores particulares que me devem favores. Vou colocá-los atrás dela. 3 dias depois, os resultados chegaram. Vanessa tinha um histórico extenso. Paula estava certa. 3 casamentos, 3 divórcios lucrativos. Mas havia mais. Ela tinha sido investigada 2 vezes por fraude, uma vez por agressão. E sim, uma sogra dela tinha morrido em circunstâncias suspeitas. Por que ela não está presa? Natália perguntou. Porque nunca conseguiram provar nada. Ela é esperta, muito esperta. E o Rodrigo, ele sabe de tudo isso? Provavelmente não. Ela é boa em esconder quem realmente é. Doutora Carla levou todas as informações para o delegado. Ele ficou impressionado. Isso muda tudo. Vou reabrir a investigação sobre a morte da primeira sogra dela e vou colocar vigilância nela. Ela é perigosa, doutora Carla alertou. Não duvido que tente de novo. E ela estava certa. 2 dias depois, Irene estava indo ao supermercado com Natália, quando um carro quase as atropelou na faixa de pedestres. Cuidado! Natália puxou Irene para trás no último segundo. O carro passou rápido demais para ela ver quem dirigia, mas ela tinha certeza. Era a Vanessa. Ela está tentando me matar, Irene disse pálida. Ela vai me matar. Não vai. A gente não vai deixar. Mas o medo estava tomando conta de Irene. Ela mal dormia, mal comia. Ficava olhando pela janela o tempo todo, esperando Vanessa aparecer. Dona Irene, a senhora não pode viver assim, Natália disse uma noite. Eu sei, mas tenho tanto medo. Ela é capaz de qualquer coisa. Foi quando doutora Carla teve uma ideia. E se a gente fizesse ela se entregar? Como? Com uma armadilha. A gente faz ela pensar que Irene está sozinha, vulnerável. E quando ela aparecer, a polícia estará esperando. Isso é perigoso, Natália disse. Mas pode funcionar. E se funcionar, a gente finalmente tem ela. Irene, surpreendentemente, concordou. Eu estou cansada de ter medo. Vamos fazer isso. O plano foi simples, mas arriscado. Doutora Carla espalhou o boato que Irene estava sozinha num hotel barato, que Natália tinha abandonado, que ela estava vulnerável. E esperaram. Não demorou muito. Na segunda noite, uma figura se aproximou do hotel. Era Vanessa. Ela tinha uma arma. A polícia, escondida, esperou ela entrar no quarto onde achava que Irene estava. Mas Irene não estava lá. Era um policial disfarçado. Polícia! Mãos para cima! Vanessa tentou fugir, mas foi cercada. Ela ainda tinha a arma na mão. Vanessa Silva, você está presa por tentativa de homicídio. Quando Natália soube, quase não acreditou. Pegaram ela! Realmente pegaram! Pegamos, e ela estava armada, com intenção clara de matar. Ela não vai sair dessa. Mas ainda havia Rodrigo e a decisão do juiz sobre o caso original. Uma semana depois, chegou o dia da sentença. O juiz entrou na sala com uma pilha de documentos. Esse foi um dos casos mais perturbadores que já julguei. Ele começou. Ouvi depoimentos chocantes, vi evidências perturbadoras. E agora vou dar minha decisão. Natália segurou a mão de Irene, ambas tremendo. Considerando todas as provas apresentadas, declaro que Rodrigo Silva Santos e Vanessa Silva são culpados de maus-tratos, abandono de idoso e tentativa de homicídio. Houve murmúrio na sala. Rodrigo Silva Santos é condenado a 2 anos de prisão, pena a ser cumprida em regime semiaberto. Vanessa Silva é condenada a 8 anos de prisão em regime fechado. Além disso, Rodrigo é condenado a devolver todos os valores recebidos de sua mãe, com correção monetária e juros. Valor total, R$280 mil. Irene começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Justiça. Finalmente, justiça. Rodrigo, que estava sentado alguns bancos atrás, cobriu o rosto com as mãos. Vanessa gritou. Isso é uma farsa! Eu vou apelar! Vou processar todos vocês! Mas os guardas já estavam a levando embora.
Do lado de fora do fórum, Irene abraçou Natália forte. Obrigada. Obrigada por acreditar em mim, por me salvar. Eu não salvei a senhora. A senhora se salvou, com sua coragem. Doutora Carla se juntou a elas. Parabéns. Vocês venceram. A gente venceu. Natália corrigiu. Obrigada por tudo. Mas a história não termina aqui. 3 meses depois da sentença, a vida começou a se normalizar. Natália tinha conseguido alugar uma casa nova com a ajuda de uma campanha de arrecadação que vizinhos e colegas fizeram para ela. Nada luxuoso, mas era deles. Irene, com o dinheiro que recebeu de volta de Rodrigo, comprou uma casa pequena, mas própria. E fez questão de colocar também o nome de Natália na escritura. Dona Irene, eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Você salvou minha vida. Essa casa é tanto sua quanto minha. Mas são 280 mil reais. E eu tenho mais que suficiente. Com 140 mil eu comprei a casa. Os outros 140 mil vou investir. A gente vai ficar bem. Natália chorou. Pela primeira vez na vida, ela tinha segurança. Um teto próprio. Um futuro. Mas algo inesperado estava prestes a acontecer. Uma tarde, Natália recebeu uma visita no trabalho. Era Rodrigo. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas. Tinha cumprido já 6 meses de pena e estava em liberdade condicional. O que você quer aqui? Natália perguntou, fria. Quero falar com minha mãe. Por favor. Ela não quer falar com você. Eu sei. Mas preciso tentar. Preciso pedir desculpas de verdade. Você já pediu. Várias vezes. Sempre mentindo. Dessa vez é diferente. Eu mudei. De verdade. Natália o estudou. Havia algo diferente nele. Uma humildade genuína que não estava lá antes. Por que eu deveria acreditar em você? Não deveria. Eu não mereço ser acreditado. Rodrigo baixou os olhos. Mas na prisão, eu tive tempo para pensar. Para realmente entender o monstro que me tornei. E quero tentar consertar. Mesmo que seja impossível. E a Vanessa? Você ainda a defende? Não. Ela me usou. Me manipulou. Mas isso não me isenta de culpa. Eu deixei. Eu permiti. Eu fui cúmplice. E sou o único responsável pelas minhas escolhas. Natália ficou surpresa. Era a primeira vez que Rodrigo assumia responsabilidade total. Vou perguntar para Dona Irene, mas se ela disser não, você respeita, entendeu? Entendo e obedeço. Quando Natália contou para Irene, a idosa ficou em silêncio por um longo tempo. Ele quer falar comigo? Quer, mas você não tem obrigação. Pode dizer não. Irene olhou pela janela, pensativa. Eu passei meses com raiva, com ódio, mas sabe o que descobri? Raiva cansa, ódio pesa. Eu não quero mais carregar isso. Então vai falar com ele? Vou, mas nos meus termos, no meu tempo. O encontro foi marcado para uma semana depois, num café neutro. Natália estava presente, assim como doutora Carla. Quando Rodrigo entrou, Irene ficou tensa, mas ela respirou fundo e se manteve firme. Mãe, Rodrigo começou, mas ela levantou a mão. Deixa eu falar primeiro. Rodrigo assentiu. Você me machucou de formas que eu nem sabia ser possível. Você quebrou meu coração, destruiu minha confiança, me fez sentir que eu não valia nada. Rodrigo estava chorando. Eu sei, mãe, eu sei. Mas eu não vou deixar você me destruir. Eu sobrevivi, eu reconstruí minha vida e eu sou feliz agora, mais feliz do que fui em anos. Eu fico feliz por isso, de verdade. E você, como você está? A pergunta surpreendeu Rodrigo. Eu estou pagando por tudo que fiz. Perdi meu emprego, perdi minha casa, perdi você, perdi tudo. Ganhou algo? Ganhei? Você ganhou algo com tudo isso? Rodrigo pensou. Ganhei clareza, ganhei humildade, ganhei a compreensão de que dinheiro e status não valem nada se você perde sua humanidade. Irene assentiu. Então talvez não tenha sido tudo em vão. Mãe, eu quero pedir desculpas. Não porque espero perdão, não porque quero algo de você, mas porque você merece ouvir. Então fala. Eu sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Eu falhei como filho, falhei como ser humano. Eu te machuquei da pior forma possível e vou carregar essa culpa pro resto da vida.
Você carrega culpa ou remorso? Qual a diferença? Culpa é sentir mal por ter sido pego. Remorso é sentir mal pelo mal que causou. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Remorso é remorso. Profundo, doloroso, constante. Irene o olhou nos olhos por um longo tempo. Eu acredito em você. Acredita? Acredito. Mas acreditar não significa esquecer. Não significa voltar ao que éramos. Isso nunca vai acontecer. Eu entendo. Mas significa que eu abro a porta para a gente reconstruir algo. Devagar, com limites, com respeito. Rodrigo começou a chorar mais forte. Obrigado, mãe. Obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça ainda. Você vai ter que provar. Com ações, não com palavras. Eu vou provar. Prometo que vou. Nos meses seguintes, Rodrigo provou. Ele começou a visitar Irene uma vez por semana. Sempre respeitoso, sempre humilde. Nunca pedindo nada, apenas oferecendo companhia. Ele arranjou um emprego simples, como assistente administrativo. Nada comparado ao que tinha antes, mas era honesto. E ele começou a pagar uma pensão voluntária para Irene. Mesmo ela não precisando, ele insistiu. É o mínimo que posso fazer. Lentamente, muito lentamente, uma relação começou a se reconstruir. Não era como antes, nunca seria, mas era algo. Enquanto isso, Vanessa estava na prisão cumprindo sua sentença. E as investigações sobre a morte de sua primeira sogra foram reabertas. Novas evidências surgiram. Testemunhas que tinham medo de falar antes agora se sentiam seguras. E 6 meses depois, Vanessa foi acusada formalmente de homicídio. Sua sentença foi aumentada para 25 anos. Quando Irene soube, ela não sentiu alegria. Apenas uma tristeza profunda. Tanta maldade, por quê? Por dinheiro? Por poder? Algumas pessoas são assim, Natália disse, mas não são todas. A maioria é boa, como você, como doutora Carla, como Marta. Como você, Irene completou, pegando a mão de Natália. 1 ano depois do dia em que Natália encontrou Irene no lixo, elas estavam sentadas no jardim da casa nova, observando Alice dar seus primeiros passos. Olha ela, Irene exclamou, rindo. Está andando. Está mesmo. Natália pegou o celular para filmar. Alice caiu, levantou, caiu de novo, mas continuava tentando, com aquela determinação infantil. Ela me lembra você, Irene disse. Eu? Sim. Você caiu tantas vezes nessa jornada, perdeu sua casa, foi ameaçada, mas continuou se levantando, continuou lutando. Eu não lutei sozinha. Tive você, tive a doutora Carla, tive tanta gente boa me ajudando. E você ajudou tanta gente também, principalmente a mim. As duas ficaram em silêncio, apenas aproveitando o momento. Alice finalmente conseguiu atravessar o jardim sem cair, e comemorou batendo palmas. Natália? Sim? Eu te considero minha filha, sabia? Natália sentiu as lágrimas nos olhos. E eu te considero minha mãe, a mãe que eu sempre quis ter. Elas se abraçaram, enquanto Alice continuava explorando o mundo com seus passinhos incertos, mas determinados. A vida não era perfeita. Ainda havia contas para pagar, desafios para enfrentar, dias difíceis. Mas elas tinham uma a outra. Tinham Alice, tinham uma casa, tinham dignidade. E tinham provado que bondade não é fraqueza, que fazer o certo vale a pena. Que famílias podem ser escolhidas, não apenas herdadas. Mas será que é realmente o fim? 2 anos após o julgamento, a vida de Natália e Irene estava estável e feliz. Alice estava com 2 anos e meio, uma criança esperta e amorosa que chamava Irene de vovó. Natália tinha conseguido uma promoção no supermercado e estava fazendo um curso técnico de enfermagem à noite. Irene, completamente recuperada física e emocionalmente, se voluntariava num abrigo para idosos. Foi lá que tudo começou de novo. Natália, preciso te contar uma coisa, Irene disse uma noite, com uma expressão estranha. O que foi? No abrigo, tem várias senhoras na mesma situação que eu estava. Abandonadas, maltratadas, sem lugar para ir. É triste mesmo. E eu fiquei pensando... A gente tem espaço aqui. A casa tem 3 quartos. A gente só usa 2. Natália entendeu aonde Irene queria chegar. Você quer acolher alguém?
Quero. Tem uma senhora lá, Dona Conceição. Ela tem 72 anos. Os filhos a abandonaram num hospital. Ela não tem para onde ir. Natália pensou. Elas mal tinham se recuperado de tudo que passaram. Será que estavam prontos para acolher alguém novo? Mas então ela lembrou do dia em que encontrou Irene e de como aquela decisão mudou tudo. Traz ela. Sério? Sério. A gente passou por isso. A gente sabe o que é. Como a gente pode não ajudar? E assim, Dona Conceição se mudou para casa. Ela era tímida no início, claramente traumatizada pelo abandono, mas aos poucos, com carinho e paciência, ela foi se abrindo. 3 meses depois, tinha mais uma, Dona Mercedes, 81 anos, que tinha sido expulsa de casa pela neta. A gente tá virando um abrigo, Natália brincou uma noite. E tem problema? Irene sorriu. A gente tem espaço no coração. Mas o espaço na casa estava acabando. Foi quando a doutora Carla apareceu com uma proposta. Vocês já pensaram em formalizar isso? Formalizar como? Criar uma instituição, uma casa de acolhimento para idosos abandonados. Eu posso ajudar com a parte legal. Mas isso dá dinheiro? Recursos? Tem subsídios do governo, doações, e eu conheço gente que pode ajudar. A ideia era assustadora, mas também empolgante. 6 meses depois, nasceu a Casa Irene, uma instituição sem fins lucrativos para acolher idosos abandonados ou em situação de vulnerabilidade. Conseguiram alugar uma casa maior com dinheiro de doações, contrataram cuidadores, montaram uma estrutura profissional mais acolhedora. E os idosos começaram a chegar. Dona Amélia, que tinha sido trancada num quarto por anos. Seu Joaquim, que dormia na rua há 6 meses. Dona Rosa, que tinha sido espancada pelo próprio filho. Cada história era um punhal no coração, mas cada resgate era uma vitória. A Casa Irene ganhou visibilidade. Jornais fizeram matérias, programas de TV entrevistaram Natália e Irene. E as doações aumentaram. Pessoas tocadas pelas histórias começaram a contribuir. Empresas ofereceram patrocínio. Em 2 anos, a Casa Irene tinha ajudado 43 idosos. Mas nem tudo eram flores. Uma tarde, Natália recebeu uma ligação do hospital. Senhora Natália, a senhora Irene deu entrada aqui. Teve um infarto. O mundo de Natália desabou. Ela correu para o hospital, deixando Alice com uma das cuidadoras. Quando chegou, Irene estava na UTI. O médico foi direto. Foi um infarto grave. Ela está estável agora, mas vai precisar de cirurgia. E mesmo com a cirurgia, o coração dela está muito debilitado. Ela vai ficar bem? O médico hesitou. Vou ser honesto. Na idade dela, com a extensão do dano, é 50% de chance. Natália sentou na sala de espera e chorou. Não podia perder Irene. Não agora. Não depois de tudo. Rodrigo apareceu no hospital 1 hora depois. Ele e Irene tinham reconstruído um relacionamento, ainda frágil, mas real. Como ela tá? Vai fazer cirurgia amanhã. Pode não sobreviver. Rodrigo sentou ao lado de Natália, também chorando. Eu desperdicei tantos anos que poderia ter passado com ela. Pelo menos vocês se reconciliaram. Ela morreu sabendo disso. Não fala assim. Ela não vai morrer. Mas ambos sabiam que era possível. A cirurgia durou 6 horas. Foram as 6 horas mais longas da vida de Natália. Quando o médico finalmente saiu, sua expressão era séria. A cirurgia foi bem, mas as próximas 48 horas são críticas. Se ela passar desse período, as chances melhoram muito. Natália e Rodrigo passaram as próximas 2 noites no hospital, sem dormir, apenas esperando. No 3º dia, Irene abriu os olhos. Natália, Rodrigo, vocês estão aqui. Claro que estamos. Natália segurou a mão de Irene. Onde mais a gente estaria? Pensei que tinha morrido e ido para o céu, porque vocês 2 juntos, sem brigar, só pode ser milagre. Todos riram através das lágrimas. Irene se recuperou lentamente. 2 semanas no hospital, depois mais 1 mês de repouso em casa. Durante esse tempo, Natália percebeu algo. A Casa Irene tinha crescido demais. Tinha 42 idosos agora. Ela não conseguia mais dar a atenção pessoal que queria dar. Dona Irene, eu preciso fazer uma mudança. Que mudança? Preciso contratar um diretor para a Casa Irene. Alguém com experiência em gestão.
porque eu quero voltar a fazer o que fiz com você, atendimento direto, pessoal. Acho uma ótima ideia. Você nunca foi de ficar presa em escritório. Elas contrataram Sandra, uma assistente social com 20 anos de experiência, e Natália voltou a trabalhar diretamente com os idosos. Foi quando ela conheceu Dona Albertina. Dona Albertina tinha 85 anos e tinha sido encontrada morando em um barraco de lona, com seus 4 gatos. Seus filhos tinham tirado sua casa através de uma procuração falsa. Quando Natália ouviu a história, sentiu uma raiva familiar. A gente vai processar esses filhos e a gente vai ganhar. Doutora Carla pegou o caso e não demorou muito para descobrir que aquela procuração era realmente fraudada. Os filhos de Dona Albertina foram presos, a casa foi devolvida a ela. E ela, por escolha própria, vendeu a casa e doou todo o dinheiro para a Casa Irene. Eu não preciso de casa grande, eu tenho uma casa aqui, com pessoas que me amam de verdade. A Casa Irene continuou crescendo. Abriam uma segunda unidade, depois uma terceira. E Natália se tornou referência nacional em direitos dos idosos. Ela dava palestras, participava de debates, ajudava a criar leis de proteção. 5 anos depois do dia em que encontrou Irene no lixo, Natália foi convidada para falar no Congresso Nacional sobre um projeto de lei para punições mais severas para abandono de idosos. Ela levou Irene com ela. Senhores congressistas, eu não vim aqui como especialista. Vim como alguém que viveu essa realidade. Essa senhora ao meu lado foi jogada no lixo pela própria família. Literalmente. Houve murmúrios na sala. Ela foi queimada, espancada, humilhada, e quando não serviu mais, foi descartada, como um objeto, como lixo. Natália contou toda a história, sem omitir nada. Mas ela sobreviveu, e hoje ela ajuda outros idosos a sobreviverem também. Mas nem todos têm tanta sorte. Muitos morrem sozinhos, abandonados, esquecidos. Por isso eu imploro a vocês, aprovem essa lei. Façam com que abandonar um idoso seja tratado com a seriedade que merece, porque nossos idosos não são lixo, são tesouros. A sala aplaudiu de pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. E no dia da promulgação da lei, Natália e Irene estavam lá, juntas. A gente conseguiu, Dona Irene. A gente realmente conseguiu. Não, filha, você conseguiu. Você transformou minha dor em mudança, meu sofrimento em lei, minha história em esperança. 10 anos depois do dia em que Natália encontrou Irene no lixo, muita coisa havia mudado. A Casa Irene tinha se tornado uma rede com 16 unidades espalhadas por 7 estados. Mais de 300 idosos já tinham sido ajudados. Muitos se reconciliaram com suas famílias. Outros encontraram novas famílias. Alice estava com 12 anos, uma pré-adolescente brilhante que passava os finais de semana ajudando na Casa Irene. Ela dizia que queria ser assistente social quando crescesse, para ajudar as pessoas, igual você e a vovó Irene. Irene estava com 88 anos. Havia desacelerado, não trabalhava mais diretamente, mas era a conselheira de todas as unidades. Sua sabedoria e experiência eram inestimáveis. Rodrigo tinha se tornado um voluntário ativo. Ele visitava as unidades regularmente, conversava com os idosos, ajudava como podia. Seu relacionamento com Irene nunca voltou ao que era, mas havia respeito mútuo e até algum afeto. Vanessa estava cumprindo sua sentença de 25 anos. Natália nunca mais pensou nela. Tudo estava bem. Até que não estava. Numa manhã de quinta-feira, Natália estava no escritório quando recebeu uma ligação de Sandra, a diretora. Natália, a gente tem um problema grande. O que aconteceu? O governo cortou os subsídios, 30% de redução imediata. Natália sentiu o estômago afundar. 30%. Como a gente vai operar com 30% a menos? Não sei. Vou ter que demitir funcionários, talvez fechar algumas unidades. Não vamos fechar nada. Não vamos demitir ninguém. Vamos dar um jeito. Mas como? Natália passou os dias seguintes em reuniões desesperadas. Procurou doadores, organizou campanhas, cortou custos onde podia, mas não era suficiente. Os números não fechavam. Foi quando ela recebeu uma visita inesperada. Era um homem de terno, uns 60 anos, com uma pasta executiva. Senhora Natália, meu nome é Roberto Mendes.
Sou CEO da Mendes Incorporações. Posso ajudar? Na verdade, sou eu que quero ajudar. Posso sentar? Roberto explicou que tinha visto uma reportagem sobre a Casa Irene e ficou tocado. Meu pai passou por algo parecido. Foi abandonado pela minha irmã. Felizmente eu pude cuidar dele antes que algo grave acontecesse, mas sempre me senti culpado por quase deixar isso acontecer. E quero fazer uma doação grande, de 5 milhões de reais. Natália quase caiu da cadeira. 5 milhões? Sim, para ser investido. Os rendimentos vão financiar a Casa Irene permanentemente. Mas por quê? Por que tanto? Porque eu posso. Porque meu pai me ensinou que dinheiro só tem valor quando ajuda pessoas. E porque o trabalho de vocês precisa continuar. Natália chorou. Era a resposta para todos os problemas. Mais do que isso, era garantia de futuro. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Continue fazendo o que faz. Isso já é agradecimento suficiente. Com o investimento, a Casa Irene não apenas sobreviveu, mas prosperou. Abriram mais 6 unidades, contrataram mais profissionais, melhoraram as instalações. E Natália finalmente pôde respirar. Mas a vida tinha uma última lição para ensinar. 2 anos depois, numa manhã tranquila de domingo, Irene não acordou. Morreu dormindo, pacificamente, aos 90 anos de idade. Natália estava destroçada. Ela se foi. Ela realmente se foi. O funeral foi enorme. Centenas de pessoas, idosos que ela ajudou, famílias que se reconciliaram por causa dela, voluntários, funcionários. Rodrigo fez o elogio. Minha mãe foi uma mulher extraordinária. Ela sobreviveu a coisas que quebrariam pessoas muito mais jovens. E em vez de ficar amarga, ela escolheu ajudar. Em vez de guardar rancor, ela escolheu perdoar. Ele olhou para Natália. Ela encontrou uma filha quando perdeu um filho. E essa filha deu a ela não apenas teto e comida, mas dignidade e amor. Natália, obrigado por devolver minha mãe para mim, mesmo que tenha sido tarde demais. Natália não conseguiu falar no funeral. Estava destruída demais. Mas semanas depois, quando a dor começou a diminuir, ela encontrou uma carta que Irene tinha deixado para ela. Minha querida Natália, se você está lendo isso, significa que já parti, e está tudo bem. Vivi uma vida longa, e no final, feliz. Quando você me encontrou naquele lixo, eu tinha desistido. Tinha decidido que minha vida tinha acabado, que eu não servia para nada. Mas você me mostrou que eu estava errada. Você me deu não apenas vida, mas propósito. Você transformou minha dor em missão. E agora eu peço, continue ajudando. Continue sendo a luz que você foi para mim. Porque você não apenas salvou minha vida, você me ensinou que vale a pena viver. Te amo como filha. Sempre amei, sempre amarei. Sua mãe de coração, Irene. Natália chorou lendo a carta, mas também sorriu, porque Irene tinha razão. A missão continuava. 15 anos depois de encontrar Irene no lixo, Natália estava dando uma palestra numa universidade. Ela tinha 44 anos agora. Alice tinha 17 e estava se preparando para entrar na faculdade de serviço social. A Casa Irene tinha se tornado a maior rede de acolhimento para idosos do Brasil. 30 unidades, mais de 1.000 idosos ajudados ao longo dos anos. Natália contava sua história para uma sala cheia de estudantes. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter parado naquele dia, de ter acolhido a dona Irene. Afinal, quase morri num incêndio. Perdi minha casa, fui processada, ameaçada. Ela fez uma pausa. Mas a resposta é não. Nem por um segundo, porque aquela decisão me transformou, me deu propósito, me deu família, me deu vida. Dona Irene dizia sempre, a gente não muda o mundo inteiro, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa, e isso já é tudo. Depois da palestra, uma jovem se aproximou. Tinha uns 20 anos, olhos vermelhos de tanto chorar. Posso falar com você? Claro. Meu nome é Júlia. E minha avó, ela está numa situação parecida com a que a dona Irene estava. Natália já sabia onde isso ia dar. Me conta. Júlia contou que a avó estava sendo maltratada pela própria filha, mãe de Júlia, que estava passando fome, sendo trancada num quarto. Mas minha mãe é minha mãe. Eu não sei se consigo denunciar ela. Júlia, olha para mim. Natália segurou os ombros da jovem.
Proteger sua avó não é trair sua mãe. É fazer o certo. É ser a voz de quem não pode falar. Mas tenho medo. Eu também tinha. Quando encontrei a Dona Irene, eu tinha medo. Medo de me meter em problemas. Medo de não conseguir. Medo de tudo. E como você superou? Fazendo mesmo assim. Coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. Júlia assentiu, as lágrimas ainda caindo. Você vai me ajudar? Vou. A casa Irene inteira vai te ajudar. E ajudaram. A avó de Júlia foi resgatada. A mãe de Júlia foi processada, mas também recebeu tratamento. Descobriram que ela tinha depressão severa e estava usando drogas. Com tratamento ela melhorou, e eventualmente ela e Júlia se reconciliaram. A avó foi morar numa das unidades da casa Irene, e Júlia se tornou voluntária. Você salvou minha família, ela disse para Natália um dia. Não, você salvou. Eu apenas dei as ferramentas. Anos continuaram passando. Alice se formou em serviço social e começou a trabalhar na casa Irene. Rodrigo envelheceu e, ironicamente, eventualmente precisou de ajuda. Natália o acolheu numa das unidades, sem rancor, sem raiva, apenas compaixão. A vida dá voltas engraçadas, não dá? Ele disse um dia. Dá sim, mas você aprendeu a lição. Isso é o que importa. Aprendi tarde demais. Mas aprendeu, e está pagando para frente, ajudando outros idosos. Isso conta. Numa manhã de domingo, 20 anos depois de encontrar Irene, Natália estava no cemitério visitando o túmulo dela. Oi, mãe. Ela sempre chamava Irene assim agora. Vim te contar as novidades. Ela contou sobre a nova unidade que iam abrir, sobre Alice que tinha acabado de se casar, sobre Rodrigo que estava com saúde estável. A casa Irene agora tem 38 unidades. Quase 2.000 pessoas já foram ajudadas. Tudo por sua causa. Ela colocou flores no túmulo. Você não estava no lixo naquele dia por acaso, sabe? Você estava lá porque eu precisava te encontrar. Porque nós duas precisávamos uma da outra. Você me deu propósito quando eu não tinha nenhum. Me deu família quando eu estava sozinha. Me deu amor quando eu não sabia o que era ser amada de verdade. E eu espero ter dado o mesmo para você. Natália sentou na grama ao lado do túmulo. Às vezes as pessoas me perguntam, como você consegue continuar? Vendo tanto sofrimento, tanto abandono, tanta crueldade. E eu respondo, porque por cada história de crueldade, eu vejo 10 histórias de bondade. Por cada idoso abandonado, eu vejo 5 pessoas querendo ajudar. Por cada família quebrada, eu vejo 3 se reconstruindo. O mal existe, mas o bem também. E o bem sempre vence no final. Ela se levantou, limpando as lágrimas. Te amo, mãe. Onde quer que você esteja, saiba que seu legado continua. E vai continuar para sempre. Quando Natália chegou em casa, Alice estava esperando com uma notícia. Mãe, eu tô grávida. Natália abraçou a filha, chorando de alegria. Uma nova geração. E já sei o nome se for menina. Qual? Irene, em homenagem à vovó. Natália sorriu através das lágrimas. Ela ia a adorar. Naquela noite, Natália estava na varanda olhando as estrelas quando seu celular tocou. Era uma mulher desesperada dizendo que tinha encontrado uma idosa abandonada numa praça. Pode me ajudar? Não sei o que fazer. Natália sorriu. Era assim que tudo começou. E era assim que continuava. Pode sim. Me manda o endereço. Vou para aí agora. Porque o trabalho nunca termina. A luta nunca acaba. Enquanto houver idosos abandonados, haverá pessoas para resgatá-los. E tudo começou com uma mãe solteira que decidiu parar. Que decidiu olhar. Que decidiu ajudar. Uma mãe solteira que encontrou uma idosa no lixo e disse: Você não é lixo. Você é preciosa. E essa simples frase mudou tudo. Mudou 2 vidas, depois 10, depois 100, depois 1000. E continua mudando. Porque bondade gera bondade. Amor gera amor. E uma única decisão de fazer o certo pode mudar o mundo. Ou pelo menos, pode mudar o mundo de alguém. E isso, Natália aprendeu, é mais do que suficiente. E você, depois de ouvir essa história toda, o que sentiu? Conhece casos parecidos? Já ajudou alguém em situação de vulnerabilidade? Me conta nos comentários.